Olá pessoal, vamos à mecânica. Nesse tutorial, eu vou modelar um tubo retangular, que pode ser quadrado também, serve para o tutorial, tanto faz. Onde eu vou utilizar esse modelo, esse tubo modelado aí, para explicar, criar, né, e explicar equações para calcular a massa bruta do tubo. Eu posso usar essas equações para calcular a massa bruta do tubo retangular e quadrado, e posso criar, com a mesma ideia, com o mesmo fundamento, equações para calcular a massa de perfis redondos, sextavados, oblongados, enfim, toda a categoria de perfil, cantoneiras e companhia. Mas vamos ao modelo. Vou criar um arquivo novo de peça. Dá 2 cliques sobre Part. E vou utilizar o plano frontal, clicar uma vez e abrir um esboço, para modelar a minha peça. Vou clicar em retângulo central, clicar na origem aqui para já ficar definido, e vou cotar esse tubo com 100 milímetros de largura por 50 milímetros de altura. É um tubo retangular. Esse é o perfil do tubo. Eu vou sair do esboço e aplicar uma extrusão. Colocar na vista isométrica, aplicar uma extrusão com 300 milímetros de comprimento, com a condição final em plano médio, e confirmo. Eu vou puxar uma isométrica aqui e salvar o meu modelo. Vou salvar esse tubo. Eu já tinha feito aqui um tubo aqui que não me serviu, mas já tá, a descrição dele aqui já vai me servir. Então clico aqui em cima, já carrega aqui e dou um salvar, beleza? Vou substituir sim. Bom, vocês notaram que eu fiz um retângulo, um simples retângulo, e apliquei uma extrusão direto. O objetivo é chegar num tubo. Poderia ter feito um retângulo interno e extrudar para que ele se tornasse um tubo. Colocaria até, de repente, arredondamentos no esboço, e depois um offset para dentro. Um offset para dentro para que eu venha criar o perfil e depois eu extrude para criar o tubo. Mas eu sempre utilizo esse recurso de modelagem que eu vou aplicar agora, que é criar o perfil primeiro com as medidas no perfil, aplicar uma extrusão. No caso do tubo retangular ou quadrado, eu aplico um arredondamento. Eu vou deixar aqui com 10 mesmo, não tem problema, que eu vou ter que fazer uma equação para calcular esse arredondamento. Ele vai ter uma equação ali. Então eu vou aplicar aqui, ó, se eu arrastar o cursor aqui sobre a face, até certa altura ele vai encontrar a aresta que está atrás. Então eu posso clicar ali numa boa e colocar o arredondamento. Perfeito, arredondamento 10, não tem problema, assim mesmo. Confirmo, ótimo. Na sequência eu aplico uma casca. Então todo tubo retangular e todo tubo quadrado eu modelo exatamente dessa maneira. Sempre. Então a casca é a minha espessura, que vai ser 2,65. Essa espessura é uma espessura comercial, você encontra esse tubo de 100 por 50 nessa espessura com facilidade aí no mercado. Então aqui nas faces remover, eu vou remover essa face e essa face. Se eu clicar com direito eu já confirmo o comando e coloco na vista isométrica e salvo. Perfeito, agora vamos aplicar a primeira equação. Eu vou arrastar o tubo um pouco mais para cima, porque a minha janela de equação vai aparecer aqui nessa região. Para abrir a janela de equação, primeiramente eu vou aplicar o material ao tubo.
Então vamos clicar com direito aqui em material. Vamos aplicar material ao tubo aqui. Vamos colocar aço AIS 1020, pode ser esse mesmo. Ele pesa 7.900 kg, um metro cúbico. Aplicar, fechar. Perfeito. Então, eu vou só verificar aqui nas opções, eu vou verificar as propriedades aqui desse arquivo, desse documento. Então, eu vou mudar a massa aqui para quilo e deixar a unidade aqui em milímetros cúbicos e milímetros aqui de comprimento. Beleza? Essa precisão aqui eu vou aumentar para 8 mesmo, não tem problema, vou deixar assim. Depois, se precisar alterar isso aqui para que o desenho faça uma leitura mais... Lá no desenho 2D faça uma leitura mais certa. Depois eu altero aqui, mas vamos deixar assim a princípio. Ok. Agora sim eu venho em ferramentas e equações. Aqui em equações eu vou carregar aqui a minha primeira equação, que vai ser a cota. Se eu clicar aqui no arredondamento, ele já me dá a cota aqui. Eu posso clicar aqui também, aqui no arredondamento, que vai me dar a cota aqui também. Então a cota que vai ser alterada vai ser esse raio. Esse raio vai ter uma relação com a espessura. Então eu clico aqui na espessura, eu posso clicar aqui também, que ele vai me dar aqui a medida da espessura. Ele costuma carregar aqui o nome do recurso, mas eu não quero o nome do recurso não, eu quero a medida, o valor do recurso. Então eu apago aqui e carrego o valor do recurso ali. Esse valor do recurso, que é 2,65, eu multiplico por 1,25. Eu sempre faço isso, por 1,25. Então, o valor do raio aqui, do tubo, sempre vai ser 1 vez e 1/4 a espessura, que é exatamente esse coeficiente aqui que vai ser eterno. Vai ser sempre esse valor para os tubos retangulares e quadrados, sempre. Então, vamos confirmar aqui e vamos fechar a janela de equações. E assim eu tenho o meu perfil do tubo. Vamos salvar. Ok. Agora eu preciso calcular esta área de seção aqui. O programa já me dá, mas eu não tenho como deixar ela parametrizada, calcular ela direitinho. Se eu clicar aqui em avaliar e clicar em medida, o programa me dá aqui a área da seção do que está selecionado, mas o programa não me dá para que eu possa uma opção para que eu possa carregar justamente esta área aqui, que é a área dessa seção aqui, nas minhas propriedades personalizadas. Ele não me dá essa opção, então eu preciso calcular. Para que eu calcule, lógico, eu preciso vir aqui a ferramentas, equações. Aqui em equações eu vou conseguir calcular a área dessa seção. Para eu calcular a área dessa seção, eu já sei que eu tenho aqui 1/4 de circunferência. Aqui eu tenho outro quarto, né? Outro quarto e outro quarto. As 4 juntos formam circunferência fechada, completa, né? E eu tenho o raio dessa circunferência. Então eu vou calcular a área dessa parte arredondada aqui, a área da parte arredondada, primeiro, sem esse pequeno arredondamento interno aqui. Vamos lá. Depois subtraímos o arredondamento interno, que é muito fácil. Eu já tenho um raio aqui externo. O que eu vou fazer é pegar esse raio externo e subtrair a espessura. Eu vou ter o raio interno ali. E automaticamente eu já consigo calcular a área de toda essa seção curvada aqui do arredondamento. Então vamos lá. Primeiro vamos criar uma variável global, abrindo aspas duplas e chamando ela de área
da seção no arredondamento. Vamos fechar as aspas duplas. Aqui eu vou simplesmente digitar 2, porque dessa maneira, se eu clicar aqui fora, eu consigo gerar uma nova linha aqui embaixo para criar uma nova variável global. Então, se eu clicar aqui fora, já criou a linha aqui automaticamente. De novo, vou criar uma nova variável global chamada área da seção na largura. E assim sucessivamente. Eu vou digitar 2 aqui, clicar aqui fora e criar uma nova aqui de novo. Aconteceu alguma coisa aqui, mas tudo bem. Vamos digitar de novo. Área da seção na largura. Pronto. Aqui embaixo, área da seção na altura. Fechar aspas duplas aqui e digitar 2 aqui. Cada uma tem um valor de 2 aqui. Esse 2 é simplesmente só para carregar as linhas aqui embaixo. São valores que são ignorados. Tem que digitar alguma coisa aqui nesse campo para que ele carregue uma linha nova aqui embaixo. Eu vou criar uma nova variável também chamada sobre metal. E essa variável ela vai ter o valor de 5 milímetros. A variável sobre metal. Essa aqui vai ser uma variável utilizada, com certeza. Essas aqui são apenas para criar as áreas individuais para depois somar tudo e achar a massa bruta. Então vamos lá. Primeiro a seção de arredondamento. No arredondamento, de cara eu já abro um parêntese. Porque eu tenho aqui, de novo ele carrega, que você clica ali no recurso, ou aqui, tanto faz, ele só para carregar a cota, ele carrega aqui o nome do recurso. Então vamos deletar o nome do recurso e carregar o valor do recurso. Aqui. Sabemos que o cálculo base para achar a área de um círculo é o raio ao quadrado vezes o π. Aqui eu já tenho o raio. Eu só vou elevá-lo ao quadrado agora. Então eu uso o acento do vovô, o circunflexo e o número 2 na frente. Fazendo isso eu estou elevando o raio ao quadrado. E depois eu multiplico por π. Simplesmente multiplico por π. E fecho os parênteses. Beleza. Mas eu vou tirar uma prova aqui. Eu vou fechar parênteses aqui e abrir outra aqui atrás. Para tirar uma prova, se vai mudar alguma coisa. Não mudou nada. Significa que o computador reconhece primeiro as potências e raízes para depois calcular a multiplicação. Então não precisa desses parênteses aqui. Então a área da parte arredondada aqui, num todo, das 4 somadas, dá exatamente essa medida aqui, 34,47 milímetros. Agora vamos tirar a prova, vamos confirmar essa janela de equações e vamos desenhar aqui nessa superfície um círculo que pegue o raio interno e um círculo que pegue o raio externo. Os dois já ficaram definidos e eu posso aplicar, eu vou aplicar uma extrusão de 2 milímetros ali apenas, 1 milímetro que seja, apenas para saber o valor dessa área aqui. Se eu clicar na superfície aqui arredondada e vier avaliar e medida, ele me dá a área aqui em 33,09. 33,09 é a área dessa seção aqui.
Então vamos voltar nas equações. Aqui, ferramentas, equações. E descobrir que não está correto. Então, o raio do arredondamento ao quadrado vezes o π. Então, eu tenho realmente que usar os parênteses aqui. O raio ao quadrado vezes π. Essa área é a área sem o raio interno. Então, essa área, avaliar 34,47. Está correto. Vamos voltar aqui o raio interno para a gente calcular depois. Perfeito. Vamos voltar aqui às equações. E vamos fechar o parênteses aqui, abrir outro aqui atrás, para subtrairmos a área da seção interna. A área da seção interna, do arredondamento ali, vou tirar esse nome de fillet aqui e colocar o valor. Vai ser esse raio menos a espessura, que eu vou tirar esse nome casca aqui e colocar o valor, 2,65. Fecho os parênteses, abro outro parênteses novo aqui e elevo isso ao quadrado. E depois multiplico por π. Então esses parênteses aqui meio que nem precisam também. Vou fechar aqui. Pronto, 33,09. Então vamos conferir, vamos dar OK na janela de equações e conferir aqui, selecionar aquela superfície, avaliar e pegar o medida. 33,09 é a área em milímetros quadrados dessa superfície. Então eu tenho essa 1/4 da seção, esse outro quarto aqui da seção, que é aqui embaixo, que é isso aqui. Tem esse outro quarto aqui do outro lado, que é isso aqui, da seção. E tem outro quarto aqui, que é esse aqui. Então, completamente vai ser, os quatro juntos aqui vão formar uma área só. Que é a total. Então, eu posso eliminar isso aqui, já conferi, já está ok. Vamos eliminar aqui os ressaltos extrusão 2, vamos habilitar esse recurso aqui com o objetivo de deletar também o esboço. Vamos eliminar tudo. Pronto. Era só para testar. Vamos salvar o modelo e vamos voltar em equações. Então, com essa área de seção aqui, essa equação está perfeitamente correta. Eu vou até abrir mais um parêntese nela aqui. Abrir mais um parêntese aqui e fechar novamente aqui na frente. Parêntese. Porque essa área de seção da largura e essa outra área aqui da altura, elas serão somadas, as duas, mais essa área de arredondamento aqui. Então já tem que ter parênteses aqui, porque vai ter um mais aqui na frente, aí o outro entre parênteses, mais, aí o outro entre parênteses, mais outras continhas aí que vão vir. Vamos lá. Área de seção da largura. Para a gente entender a área de seção da largura, como já calculamos do arredondamento, precisamos calcular somente a área que corresponde a essa linha vermelha aqui, selecionada aqui. Então seria o comprimento dessa linha vezes a espessura.
é a área da seção na largura. Para eu achar o comprimento daquela linha calculado, eu abro um parêntese aqui, pego a medida de 100 milímetros, que é a largura total, e subtraio o raio do arredondamento aqui, só que ele vezes 2, menos esse raio vezes 2. Eu não vou abrir nenhum parêntese aqui, porque o computador calcula, multiplica primeiro aqui, para depois subtrair. Então, isso já é uma regra matemática, então é claro que o computador obedece isso também. Eu só preciso fechar o parêntese aqui. Perfeito. Então a seção na largura, que acabou trocando de posição aqui com o arredondamento, mas tudo bem, automaticamente, né? A seção na largura, ela me deu essa 93,38. Vamos confirmar, vamos fechar essa janela de equações e vamos criar um perfil aqui, justamente nessa área. Vou pegar o retângulo de canto e puxar aqui um retângulo justamente aqui nessa área. Vou aplicar um recurso de extrusão de 1 milímetro mesmo, apenas para saber o valor dessa área. Clico nessa superfície e venho avaliar em medida, e ele me dá aqui 247,44 é a área dessa seção. Se eu voltar em equações, ele me deu aqui, eu tenho que multiplicar isso aqui pela espessura. Não me deu, olha, só me deu o comprimento da linha ali. Então tem que multiplicar pela espessura. Agora eu vou fechar parêntese aqui e abrir parêntese aqui. Perfeito, 247,44. Confere com a área, essa área aqui. Ótimo, então isso aqui ficou pronto. Vamos passar para o próximo passo, que é muito simples. A medida de largura, ela é chamada de D1 aqui. E a medida de altura, que nós precisamos, vou até excluir isso aqui, porque realmente não precisa agora, foi só para teste. Tchau, beleza. Vamos salvar o modelo. A medida de largura, ela tem o nome de D1. A medida de altura, ela tem o nome de D2. Então voltamos aqui nas equações e simplesmente copiamos essa equação aqui da largura para a altura. Copiar aqui para a altura. E mudamos simplesmente aqui o D1 para D2. E ok. Já temos aqui a área de seção. Essa equação está perfeitamente correta. Precisamos chegar agora no sobremetal. Eu posso copiar essa equação aqui de arredondamento, colocar um mais aqui na frente na equação da largura e colar o arredondamento. Colocar outro mais na frente e colar o da altura. Criar uma equação comprida. Mas eu posso também criar uma nova variável aqui, chamada massa bruta, que finalmente é a variável que nós precisamos calcular. E nela eu posso abrir uma aspa dupla e vincular a área da seção na
colocar no arredondamento, mais, abre aspas dupla, área da seção na largura, fecha aspas, mais, abre aspas duplas, área da seção na altura, fecha aspas duplas. Somei, acabei de somar aqui os valores de área, da área de seção na largura, área da seção no arredondamento, área da seção na altura. Então essa é a área total. Se eu confirmar aqui, confirmando aqui, essa aqui passou aqui para cima, a massa bruta, automaticamente a linha subiu para cá. Ela possui essa área aqui, 395,48, calculou aqui para mim. Eu vou confirmar a janela de equações, eu vou medir a área. Vou medir a área aqui da seção, que seria a área completa. Então vou medir a área da seção aqui, clicar aqui nessa superfície, ir em avaliar e em medida. Ele vai me dar aqui 757,87. Vamos voltar em equação, tem que dar 757,87. Massa bruta, tá aqui, ele voltou para baixo aqui automaticamente também, 395,48. Não está dando porque essa seção aqui foi calculada uma vez só, mas tem outra seção aqui embaixo. E assim foi para essa seção aqui também, que tem outra seção aqui desse lado. Então só tenho que pegar a área da largura, toda ela, e multiplicar por 2. E pegar a área da altura, toda ela, e multiplicar por 2. Só isso. Então toda a massa bruta aqui, toda a área da minha variável massa bruta deu 757,87. É exatamente o valor da área dessa seção aqui. Feito isso, eu posso abrir um parêntese aqui no início e fechar um parêntese aqui no final. Por quê? Porque eu quero que ele some isso aqui que está aqui dentro. Mas eu também quero que ele pegue toda essa somatória e multiplicar, abre parêntese, pelo comprimento, a cota de comprimento aqui do modelo, que ele acabou carregando aqui, ressalta alguma coisa, mas eu vou deletar aqui e colocar apenas a medida do comprimento, 300, mais sobre metal, que é o meu valor aqui de 5 milímetros, mas eu não vou digitar não, eu tenho que colocar o sobre metal, porque tem que ser alterado na janela, na linha do sobre metal, que será aspas duplas, escreve-se sobre metal, exatamente como está escrito aqui na linha, título da linha, o nome da variável, fecha as aspas ali e fecha o parêntese porque ele foi aberto aqui. Perfeito. Então multipliquei toda essa área aqui, multipliquei pelo comprimento mais o sobre metal. Eu vou colocar o sobre metal aqui como 0, para a gente deixar o sobre metal aqui como 0 e passou aqui para cima automaticamente, para a gente ter uma medida mais precisa aqui na hora que for fazer comparações com o modelo. Qualquer nome que eu colocar aqui, ele vai ser adicionado aqui, então isso ajuda. Bom, vamos lá. Eu tenho, nesse momento, com toda essa equação aqui, que eu vou fechar o parêntese aqui e abrir outra aqui atrás, com toda essa equação aqui, eu tenho o volume da minha peça. Vamos confirmar? 227,360. Vamos lá.
Não. Isso mesmo, 227,360. Vamos lá. É o volume dessa peça aqui. Então vamos avaliar e propriedades de massa. 227,360. É o volume em milímetros cúbicos. Corresponde. Vamos sair dessa janela e voltar para a janela de equações. Já está confirmado aqui a nossa medida, está ok em milímetros cúbicos. Vamos pegar toda essa equação aqui e multiplicar pela densidade do material. Então, essa equação será multiplicada pela, abre aspas duplas, SW traço densidade e fecha aspas duplas. Isso aqui ele rastreia a densidade do SolidWorks, correspondente ao material. Significa que se eu dar OK aqui, deixar essa equação salva aí no modelo, se eu apenas alterar o material, ele vai calcular automaticamente. Se eu alterar isso aqui para alumínio, por exemplo, vai calcular automaticamente a minha massa bruta. Correto? Então, vezes a densidade. Se eu confirmar isso, ele vai me dar 1,8, tá? Aparece milímetros ali como unidade, mas não é milímetros não. Na verdade, isso aqui é quilos. São quilogramas, 1,8 quilos. Correto? Eu peguei o volume e multipliquei pela densidade. Então, ele me dá aqui a minha massa bruta, desculpem. Então, está aqui a linha de massa bruta com todos os cálculos corretos aqui confirmados. Vamos confirmar a janela de equações e verificar essa medida. Aqui está faltando alguns números aqui para frente, mas não tem problema. O importante é que o computador consegue calcular esses números com precisão. Isso aqui é só visual, enfim, vamos lá. Eu vou dar um isométrico aqui certinho. Vou salvar o modelo. Eu vou em avaliar. Vou vir aqui em avaliar. Propriedades de massa. Eu estou vendo aqui que o meu modelo tem 1,79 alguma coisa. Como na minha equação está arredondada, ele vai aparecer 1,8, que é o que está aparecendo aqui nas equações. Vamos voltar aqui nas equações e verificar que ele está aparecendo aqui 1,8. Mas eu posso fechar as equações aqui, vir em arquivo, propriedades, e criar aqui nas propriedades personalizadas uma propriedade chamada massa bruta. Eu posso vou colocar 2 pontos, porque o computador, se eu vou tirar os 2 pontos aqui para vocês verem, deixar assim e clicar aqui fora, em algum lugar, ele já vai me dar um alarme aqui informando que tem uma variável global com o mesmo nome, então não serve. Então eu devo realmente colocar aqui massa bruta e mudar, diferenciar da outra, para massa bruta com 2 pontos. Essa variável global ela está aqui, que aparece como texto, ela está aqui. Então está aqui massa bruta. Aparece aqui. Massa bruta. Podem observar que o valor calculado da massa bruta é exatamente o valor da peça. Aí eu vou confirmar essa janela e vou alterar, vou voltar aqui nas equações, eu vou alterar o sobremetal. O sobremetal aqui será alterado para 5 milímetros de sobremetal. Esses 5 milímetros eles estão no comprimento da peça. 5 milímetros no comprimento da peça. Correto? Então ele já me altera aqui para 1,83 a massa bruta. Quanto mais eu aumento esse sobremetal, né? Quanto mais comprido for esse tubo, maior será a massa bruta, com certeza. Então vamos confirmar essa janela e vamos voltar na janela de propriedades. E aparece aqui a massa bruta calculada conforme o sobremetal. Vamos dar OK nessa janela e
está aí o tutorial para vocês, para que vocês possam desenvolver melhor os projetos. Espero ter ajudado com o que pude. E é isso aí.